Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Thaís e eu tô no processo para fazer um mestrado lá na Espanha e hoje vim compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre como é esse processo e quais são os requisitos. Se esse é um assunto que te interessa, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e bora lá pro vídeo. Primeiro de tudo, eu acho legal compartilhar com vocês que lá na Espanha também existem universidades públicas e privadas, mas diferente daqui do Brasil, as universidades públicas também são pagas. O governo ele vai subsidiar só uma parte dos custos e a outra parte é responsabilidade do aluno. Ou então, né, caso você tenha uma bolsa, aí você não ia ter que se preocupar com isso. Mas a parte que o aluno paga é a matrícula anual. O valor vai depender muito da localização, do curso, de quantos créditos. E a gente pode entrar mais em detalhes sobre os custos um pouquinho mais para frente. Na Espanha existem dois tipos de mestrado. O mestrado profissional ou próprio e o mestrado oficial. Qual a diferença entre eles, né? O mestrado profissional, ele funciona mais como um MBA. Ele não te dá acesso a um doutorado e ele não é muito voltado para pesquisa. Ele é uma coisa realmente mais para te preparar para o mercado profissional. Já o mestrado oficial, ele já equivale a um mestrado aqui do Brasil, né? E te prepara para um doutorado, te dá acesso, né, para um doutorado no caso, e é voltado mais para esse meio de pesquisa e acadêmico. Então, quando você está aplicando, é interessante se atentar se o mestrado que você está aplicando é oficial, é profissional, e se para você é importante, né, que ele te dê acesso a um doutorado, se você pretende seguir esse caminho. Em relação à duração, a maioria dos mestrados vão ter entre 1 a 2 anos, sendo que, assim, grande parte dos que eu vi tinham no máximo 1 ano e meio, e a duração vai variar muito com o curso e a quantidade de créditos, né? Em relação ao ano letivo, as aulas geralmente começam do meio de setembro para o início de outubro, assim, vai variar também com a universidade, mas geralmente é nessa época. Então é muito interessante que você comece a se preparar para aplicar desde o início do ano, porque geralmente as faculdades vão abrir vagas no início do ano, lá para abril, assim, mais ou menos, para alunos estrangeiros, né, o processo seletivo para alunos estrangeiros. E aí, mais para junho e julho, elas abrem as vagas de novo, mas aí já é geral, para pessoas do mundo todo, né? Então, se você tem planejamento, né, se está com tempo, é muito legal que você já comece a se planejar desde o começo do ano, que aí você vai ter mais chances, né, de aplicar e mais chances de passar, consequentemente. Agora, em relação aos custos. Não sei se vocês sabem, mas a Espanha ela é dividida em comunidades autônomas. Então, o valor da universidade vai variar muito também em qual comunidade está localizada a sua universidade, né? E além disso, como eu já disse, também vai variar com número de créditos, tipo de curso, todas essas coisas. Pelo que eu vi, as faculdades mais em conta ficam em torno de um valor de 800 a 900 euros. Mas é óbvio que existem universidades que aí vão ser muito mais caras. Se você está procurando universidades em cidades grandes, tipo Madrid, Barcelona, aí você já pode esperar que os custos vão ser bem maiores. E também pode acontecer em todas as faculdades que eu olhei, na comunidade de Andaluzia, também na Galícia e na que eu vou fazer, que é Castilla de la Mancha, o preço é o mesmo se você é europeu ou não, não muda. Mas eu sei que em alguns lugares, tipo Madrid, pode variar. Se você for de fora da Europa, né, pode ser que o valor da matrícula ou o valor anual seja um pouquinho mais caro. Então essa é uma coisa também para se ter em mente. E o valor da matrícula ele pode ser parcelado. O número de parcelas, mais uma vez, vai variar com a universidade. Também você pode aplicar para bolsas que cubram o valor da matrícula. Nesse caso, os estudos sairiam sem custo, né? Tá, agora vocês entenderam mais ou menos como funcionam os mestrados, mas aí você pode estar se perguntando, que documentos que eu preciso ter para aplicar? Tanto o mestrado quanto a graduação não precisam de provas para você entrar, né? Tipo o Enem, assim, não tem isso. Eles vão levar em consideração as notas que você teve antes. Por exemplo, se você está entrando no mestrado, eles vão levar em consideração as notas da sua graduação. Se você está entrando numa graduação, vão levar em consideração as suas notas do ensino médio. Eu sei que existe a opção, caso você não goste das suas notas, caso você ache que você não vai ter muita chance de entrar, se a nota de corte do curso que você quer é mais elevada, eu acho que você tem a opção de fazer uma prova
que te ajude a subir essa nota, né? E aí a que for maior é a que é considerada. Mas eu não fiz isso, eu fui com a minha nota da graduação mesmo. Deu certo. Então, assim, vai para cada caso, né? Se você acha que vale a pena fazer a prova, existe essa opção. E a nota de corte aí também, assim como aqui no Brasil, vai variar muito com o curso e com a região também que você está aplicando, porque se for uma região muito procurada, logicamente a nota de corte vai ser um pouquinho maior. Sobre o processo de inscrição, ele pode variar aí de comunidade para comunidade, mas na grande maioria eles vão pedir esses documentos aqui: diploma de graduação, histórico acadêmico, carta de motivação, currículo no formato europeu, um certificado de proficiência espanhol ou talvez inglês também, dependendo do curso, e um passaporte válido. Esse é assim o básico. Uma outra universidade pode te pedir algumas coisas extras, mas a grande maioria vão pedir todos esses. Só que a questão não é só ter esses documentos e pronto, eu já posso aplicar. Alguns desses documentos precisam ser apostilados e traduzidos para o espanhol. Agora eu vou passar de um em um para a gente ver as especificidades de cada um, né? E aí sim ficar mais claro. Primeiro, diploma. O diploma é preciso colocar a apostila de AIA. Caso você não sabe, apostilar, né, ou colocar a apostila de AIA, nada mais é do que colocar um selo ou um carimbo no seu documento, certificando de que ele é autêntico e fazendo com que ele seja válido nos países que fazem parte da Convenção de AIA, que no caso a Espanha faz parte. Então você precisa colocar esse selo para garantir a autenticidade do seu documento mesmo. E assim, não é nada complicado, você só tem que ir num cartório certificado, né, que faça esse processo de apostilagem, e na mesma hora eles fazem, você já sai de lá com o seu documento apostilado. O preço também vai variar aí de estado para estado. Eu fiz o meu aqui em Minas e foi aí uns R$100 e poucos para cada documento. Eu vou deixar aqui na descrição também um site onde você consegue ir para conferir qual o cartório mais próximo de você que faz esse processo de apostilagem. Depois de ter o documento apostilado, você ainda vai precisar traduzir ele para o espanhol com um tradutor juramentado na Espanha. Eu fiz meu processo com uma assessoria, né, que me ajudou durante todas as etapas, e ela já tinha um tradutor que é de confiança dela, que ela sempre usa, então não me preocupei muito com essa parte. Mas se vocês quiserem ou tiverem interesse, pode entrar em contato comigo e eu passo para vocês o contato desse tradutor, ou então ajudo com qualquer outra parte do processo e dúvida que vocês tiverem. Segundo, histórico acadêmico. O histórico, assim como o diploma, tem que ser apostilado e também tem que ser traduzido. E além disso, você também vai precisar fazer a equivalência de notas médias. O que é isso? É basicamente um processo que faz a correspondência das suas notas obtidas aqui no Brasil e as notas atribuídas pelo sistema de educação espanhol. Quando você faz esse processo de equivalência de notas, pode ser que a sua nota final varie um pouquinho aí, alguns décimos, mas se você ficar acima de 7, você pode pedir bolsas. Então, é interessante também conseguir uma nota aí acima de 7 para que você possa concorrer a bolsas e ganhar um descontinho aí no seu mestrado, né? E também vou deixar na descrição um link onde você consegue fazer esse processo de equivalência de notas. Terceiro, carta de motivação. A carta de motivação, gente, pode ser coisa simples, só falando um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória acadêmica, por que você quer fazer um mestrado na Espanha, seus gostos. Uma coisa simples, uma página só, não precisa ser nada muito complicado e ela precisa ser em espanhol. É lógico que se você fizer uma carta mais interessante, mais comovente, vai te ajudar, porque aí quem estiver lendo a sua carta, né, quem estiver fazendo a análise do seu processo, se comova ali com a sua história, ou então acha que você tem um perfil ótimo e isso te ajude a entrar no seu curso dos sonhos, né? Então, é interessante você se dedicar ali para fazer uma carta maneira, mas não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças, pode ser uma carta simples mesmo, de uma página, sem muito segredo. Número 4. Currículo no formato europeu. Também coisa simples, só ir no Google, colocar currículo no formato europeu, template, e vão aparecer vários templates. E é só pegar o seu currículo brasileiro mesmo, traduzir para o espanhol e colocar nesse formato europeu. E assim, eu recomendo, tanto no currículo quanto na carta de motivação, depois que você já está com eles prontos, já traduziu para o espanhol, eu acho interessante você jogar eles lá no chat GPT e pedir para ele avaliar, ou então
para te dar sugestões de coisas que você pode aprimorar, ver se o espanhol tá realmente todo certinho. Eu acho que pode ser um bom aliado, assim, para te dar insights e dicas de como fazer o seu currículo e a sua carta se destacarem mais, né? Então fica a dica. E por último, número 5, eu acho, a gente tem o certificado de proficiência. Grande maioria das faculdades vão pedir um certificado no nível B2 ou talvez B1. Eu vi que algumas aceitavam B1, mas a maioria era B2. E algumas também pediam, além do espanhol B2, também um certificado de inglês B1. Primeiro pelo espanhol. Para você certificar, né, provar que você tem esses níveis de espanhol, você tem a opção de 2 provas, o DELE e o CIELE. Quais são as diferenças? O DELE, ele vai certificar o seu espanhol por tempo indeterminado. Ou seja, não tem vencimento, você faz a prova uma vez, se você passar, você vai ter aquele certificado pro resto da sua vida. Só que ele tem poucas provas ao ano, então precisa de um pouco mais de planejamento. E o ruim é que ele é demorado também. O resultado ele pode demorar aí de 2 a 3 meses para sair. Então é realmente uma prova que você faz quando você não tá com muita urgência para ter essa certificação, né? Já o CIELE, ele é mais parecido com o TOEFL, né, do inglês, e ele tem validade de 5 anos, não é indeterminado como o DELE, só que ele é bem mais prático, tem prova praticamente toda semana, o resultado sai bem mais rápido, em até 3 semanas você já tem o seu certificado. E o jeito que ele funciona é que ele tem uma pontuação de 0 a 1000. E aí ele vai classificar o seu nível de acordo com a sua pontuação, né? Porque o DELE, por exemplo, você vai fazer a prova pro B2. Então, ou você tira B2 ou você reprova. Já o CIELE não tem muito como reprovar, porque de acordo com os seus pontos, eles vão te encaixar na classe ali de proficiência que você tem, né? Ou seja, acho que se você tira, sei lá, uns 900 pontos, você é C1. Se você tira 800 e pouco, você pode ser B2. E assim vai. Então, você não reprova, né? Você só cai ali no nível que está de acordo com o seu conhecimento. E o que eu fiz? Como eu tava com um pouco de urgência, eu optei por fazer o CIELE, até porque eu nem ia ter tempo de fazer o DELE, já que o resultado demora aí de 2 a 3 meses. E eu não tinha muito tempo para estudar também, porque eu precisava desse certificado o mais rápido possível para eu já fazer as aplicações para o mestrado. Então, eu me dediquei muito por uma semana a estudar a prova. E assim, gente, sendo bem sincera, o meu nível de espanhol era bem fraquinho, eu não tinha muito vocabulário, era meio travado. Então eu me dediquei bastante aí nessa uma semana para estudar. E eu acho que quase todas as provas de proficiência é muito mais sobre saber fazer a prova, ou seja, entender sobre a estrutura da prova, sobre os tipos de questões, do que realmente ser fluente no idioma. Então, eu estudei bastante, fui separando, porque são 4 tipos de prova, né? Porque a gente tem oral, escrita, speaking, como é? Fala, sei lá. E, enfim, vocês entenderam. Então, cada dia eu pegava um tipo de prova pra estudar, e aí fazia exercício pra caralho, e pegava um tipo pra estudar e fazia bastante exercício. E isso acaba te ajudando a desenvolver vocabulário também, né? Porque enquanto você tá ali pegando exemplos, fazendo, você vai pegando algumas palavrinhas-chave, uns conectores-chaves, e aí isso te ajuda a parecer mais proficiente ali na hora da prova, né? E assim, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mais dedicado pro CIELE também, como que eu consegui o resultado que eu queria em uma semana, dando dicas de estudo, passando também links de coisas que eu usei para estudar e tal, porque acho que aqui vai ficar muito longo, mas se alguém tiver interesse de saber mais sobre isso, se está pensando em fazer o CIELE, é só falar comigo que tô aí para ajudar. Agora, sobre o certificado de inglês, né? Porque, como eu disse, enquanto eu aplicava, eu vi várias universidades que também pediam um certificado de inglês. Eu não tenho o certificado e também não queria investir mais dinheiro nisso agora, porque, assim, gente, a prova é bem carinha. Eu lembro que o CIELE eu paguei $175, então converte aí para real, não é barato. E é uma prova, assim, que você não tem muita garantia de que você vai conseguir a nota que você quer, então pode ser que você tenha que fazer de novo. Então, não queria, se eu pudesse evitar, não queria gastar esse dinheiro agora. Pretendo, no futuro, fazer, sim, uma prova de proficiência no inglês, porque é um certificado útil de ter, né? Seja para trabalho ou então para outro estudo, talvez. Mas, no momento, não queria. E aí, conversando com a minha assessoria, ela me falou que vai variar muito com a faculdade e também com a pessoa que está avaliando o meu caso. Porque, por exemplo,
na minha situação, né? Pode ser que a pessoa que está avaliando vai abrir ali meu currículo, vai ver que eu morei nos Estados Unidos por mais de 2 anos, que eu fiz cursos em inglês, que eu tinha uma experiência de trabalho em inglês e consideraria isso suficiente para comprovar que eu tenho um nível de inglês necessário, né, para fazer o curso. Mas que pode ser que outras faculdades não aceitassem sem o certificado. E foi justamente o que aconteceu. A faculdade que eu vou estudar, que inclusive o curso é em inglês, não teve necessidade de pedir esse certificado, né? Eu tinha lá um certificadozinho assim de aulas de inglês, né? Não certificando que eu sou nível B1, mas mostrando que eu fiz aulas de inglês na minha infância e para eles foi suficiente, isso mais o meu currículo foi suficiente e não me pediram mais nada. Já outras universidades, como as da região de Andalucia, elas não aceitaram o meu processo, tipo, nem me avaliaram e eu nem entrei, né, no ranking ali, na lista de espera, nem nada, justamente porque eu não tinha o certificado de inglês. Então, é um risco. Eu diria que se você tem tempo e tem como, né, investir esse dinheiro, faça, é bem melhor você ter, para ter a segurança também de ter esse certificado, mas também porque vai ser útil no seu futuro se você pretende ter experiências fora, né? Então vale muito a pena e é isso. Se você pode, recomendo. Gente, vou ter que correr aqui com o final do vídeo porque tá acabando a luz, já tá escurecendo. Mas acho que passei pelo principal, né? Falei aí sobre como são os mestrados na Espanha, quais os requisitos e acho que é isso. E assim, rapidinho, para quem tem interesse sobre o mestrado que eu vou fazer um mestrado de Estratégia e Marketing de Empresas em inglês na Universidade de Castilla-La Mancha, que é em Toledo, pertinho ali de Madrid. E tô animada, Toledo, não conheço a cidade, mas pelo que eu vi, é super bonitinha, é uma cidade mais medieval, então tem essa vibe antiguinha que eu acho lindo. Então acho que vai ser uma experiência bem maneira. Tô animada também por ser em inglês, não vou mentir, porque eu tenho muito mais segurança no inglês do que no espanhol. E aí, fora da faculdade, né, com trabalho e tal, vou procurar desenvolver mais o espanhol. Mas acho que é isso. Uma parte muito importante também que eu tava esquecendo de falar é que enquanto você está estudando na Espanha, seja com mestrado ou com a graduação, você tem o direito de trabalhar por até 30 horas por semana. E durante o verão, aí você pode trabalhar a tempo integral, mas enquanto você está tendo aulas, tem que ser parcial até 30 horas por semana. E aí o emprego pode ser em qualquer área, não tem que ser necessariamente na área que você está estudando. Óbvio que se você consegue um estágio é muito melhor, mas não tem essa obrigatoriedade. E acho que essa é uma informação bem importante também, porque faz com que essa seja uma experiência muito mais acessível, né? Porque não é que você precisa necessariamente ter dinheiro para se manter lá na Europa por um ano enquanto você faz mestrado. Você tem a possibilidade de ir ali com a sua reserva para aguentar um tempo, mas também ir atrás de fazer o seu dinheirinho quando você chegar lá. Mais uma coisa, gente, que tinha esquecido de colocar no meu roteiro, mas que eu também acho muito importante. Se você tem interesse de imigrar, né, para outro país, e não só ir estudar como uma experiência, mas realmente imigrar, ficar mais tempo, eu acho a Espanha, não sei como vai ser, né, porque não cheguei nessa etapa do processo ainda, mas eu acho a Espanha uma opção interessantíssima, porque depois que você termina um curso, seja de mestrado ou de graduação, você tem um período de tempo aí, acho que um pouco mais de um ano, para ficar buscando trabalho. Então você pode estar legalmente ali no país buscando trabalho. E a partir do momento que você encontra o trabalho, você solicita para mudar o seu visto para um visto de trabalho. E aí, se você manter esse trabalho aí, ou esse visto, por uns 2 anos, acredito que você... Acabei de matar um pernilongo. Acredito que você já pode entrar no processo aí para se tornar residente da Espanha. Então, para quem sabe, o processo nos Estados Unidos é muito mais complicado, né? E a Europa é bem mais acessível. Imagino que a França também é parecido com isso da Espanha. Mas eu acho importante, né, levar em consideração isso também se você tem interesse em imigrar para um outro país. E agora é isso mesmo, estou indo embora de verdade. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo, deixa aqui no comentário. Se gostou, deixa um like, me segue no canal. E é isso, gente. Um beijo!